falarei sobre os 5 sentidos espirituais. Embora falem que a Bíblia não dá fundamento sobre essas coisas, a Bíblia não relata, mas irão perceber que alguns desses 5 sentidos se manifestaram na Bíblia, e nos dias de hoje também têm se manifestado, e ao longo do meu ministério tenho visto irmãs manifestarem esses 5 sentidos. Sei que não faz parte dos dons do Espírito Santo, mas têm sido armas no mundo espiritual que têm ajudado quem está na obra. Não sabemos quantos dons existem no mundo espiritual, a não ser aqueles que a Bíblia revelou nas cartas do apóstolo Paulo. A verdade é que ele pode ter falado alguns dons, e somente aqueles a qual o Espírito Santo revelou. Na bruxaria, Satanás tem usado os seus imitando os dons do Espírito Santo, e também tem usado os seus agentes das trevas nos 5 sentidos espirituais. Qual é a evidência de que os 5 sentidos espirituais existem? Falarei sobre os olhos. Um irmão que era cego de nascença de suas vistas. Ele era guiado para a igreja. Fato esse no ano de 1992. E mesmo sem me ver, aquele irmão que morava perto da minha casa na época pediu para sua irmã levá-lo até a minha porta. E sem saber da minha forma física, ele parecia que tinha me visto e descreveu a minha altura, peso, cor, as roupas que eu usava naquele dia e até os lugares para onde eu caminhava, lugares secretos que nunca falei, nem para a minha família, e parecia que investigava a minha vida, um detetive que me seguia e vigiava os meus passos. Logo aquele homem indefeso que dependia de pessoas para lhe guiar, e quando eu disse para ele de como ele sabia de todas aquelas informações, como tinha me visto nesses lugares, ele me disse assim: eu consigo enxergar através da visão espiritual, meus olhos da carne são inválidos, mas os olhos do meu espírito enxergam tanto esse mundo físico quanto o mundo espiritual. Vejo os 2 mundos, tanto pessoas quanto anjos e demônios. Os meus olhos que foram criados para ver a natureza desse mundo, não cumpre a sua função para que foi criado. Imagine uma pessoa quando morre, os seus olhos físicos também morrem e para nada serve. E quando a sua alma sai do seu corpo, seus olhos começam a ver o mundo espiritual por ver demônios ou anjos. Depende de qual destino é a sua alma. Os seus olhos também começam a ver as coisas em sua volta, que é o mundo físico. Ele vê o leito aonde o seu corpo morreu, e ainda vê o seu corpo morto. O sentido que os olhos dele tinham de ver o mundo natural foi transferido para a sua alma. E o sentido de ver o sobrenatural que os olhos naturais não podem ver, já faz parte da alma por ser eterna. E a visão das coisas naturais que pertencia ao corpo é transferida para a alma. E a alma já tem a visão espiritual de ver o sobrenatural. Eu concluí que a alma quando sai do corpo leva a 2 tipos de visões. A visão natural dos olhos do corpo, e a visão espiritual que já pertence à alma. Porque ela por ser eterna, consegue ver o mundo espiritual. Falarei sobre os ouvidos, nariz, boca e o sentir. Já conheci uma irmã que ouvia os gritos das almas do inferno. Ela ouvia gargalhadas de demônios perto de sua casa e mais ninguém ouvia. Quando uma pessoa morre de acidente e tem o seu crânio esmagado por um automóvel, os sentidos dela de ouvir desaparece, de cheirar também some. Ela não sente o cheiro da morte. O sentido de a boca falar também acaba, e o sentido de sentir não tem mais. O nosso corpo sente frio, calor, conseguimos sentir o tocar do vento, um toque de alguém, e quando se machucamos sentimos dores. Esse sentido de sentir desaparece em um corpo morto. O corpo morto perde esses sentidos, mas quando a alma sai do corpo, além dela ter os 5 sentidos espirituais, também carrega os sentidos do corpo. A alma começa a ouvir barulhos dos demônios, gritos de pessoas do inferno, sente cheiro podre dos demônios e também de enxofre do inferno, e o sentido de sentir na pele o calor, frio ou toque de alguém. A alma sente. A minha experiência que tive fora do corpo era real quanto o meu corpo. Eu senti o calor do inferno como se estivesse em carne. Ouvi vozes, cheiros de carne podre no inferno e também falava. Os meus 5 sentidos espirituais funcionaram bem no mundo espiritual. Eu já vi relatos de uma irmã que conseguia identificar que um demônio estava perto pelo cheiro, quando ela sentia cheiro de cachorro molhado, e às vezes de cachaça e maconha em sua casa. Suas crianças eram pequenas,
e os demônios dos vícios já estavam tentando aliciar os seus filhos futuramente. E ela sentia o cheiro desses demônios através do álcool e maconha. Depois ela descobriu que os seus filhos estavam assistindo filmes de bandidos gangster que usavam drogas e bebidas, e os demônios estavam entrando dentro de sua casa e trabalhando através dessa legalidade que essa irmã abriu. Quando a criança cresce, ela mesma abre a legalidade. Quando é pequena e não pode decidir, os pais têm dado essa legalidade aos pequenos. Uma irmã furou a orelha de sua filha de 4 anos de idade. Ali ela entregou a menina para a escravidão espiritual. Uma criança de 4 anos nem sabe o que está acontecendo e nem o porquê furou a sua orelha. Voltando a falar da irmã que tem sensibilidade no mundo espiritual através do odor. Essa mesma irmã tirou a legalidade e começou a caminhar nas casas fazendo campanhas de orações. E quando ela orava por uma pessoa enfeitiçada, ela sentia o cheiro do despacho, das oferendas, comidas, farofas e incensos, e através desse sentido, ela repreendia a oferenda de feitiçaria na vida daquela pessoa. Lucas 16 verso 23. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe que o primeiro sentido do rico é manifestado, o sentido da visão espiritual. Ele viu Lázaro em outro lado. Os olhos carnais não podem ver a visão espiritual, só a visão natural das coisas. Esses olhos do rico não podem ter o sentido da visão normal, mas o sentido espiritual. Lucas 16 verso 27 e 28. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Outro sentido que se manifesta aqui é o da fala. Para quem diz que espírito não pode falar, o sentido do falar da boca carnal vem do nosso cérebro, mas o sentido da boca de um espírito falar não vem do cérebro que só funciona para o corpo carnal. O sentido de o espírito falar que não vem desse cérebro carnal é algo tão complexo e sobrenatural, que só Deus sabe revelar. O rico mostra uma grande preocupação de seus irmãos irem para lá, e sabemos que as preocupações são coisas dos vivos e não de quem já morreu. As seitas que não creem no inferno não sabem dizer isso, porque morreu acabou para eles. Quem morre e vai para o descanso não se preocupa com a família. A preocupação não faz parte da vida de quem está no descanso eterno. Já quem está no inferno não tem descanso, e a preocupação é constante com coisas dessa terra. Morreram no mundo e foram para o inferno por causa do mundo, e morrem ligados com esse mundo se lembrando da chance que tiveram, e o que poderiam ter feito de bom nesse mundo. Os nascidos do mundo carregam as suas lembranças depois da morte. Os nascidos de Deus se esquecem do mundo quando partem para a eternidade, provando que não faz falta esse mundo. Isso é a prova de que esses sempre pertenciam aos céus. Lucas 16 verso 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Outro sentido manifestado aqui é o de sentir. O rico estava sentindo muita dor do calor. Aquele fogo lhe atormentava e a sua língua ardia, muita sede e uma forte desidratação do calor do inferno. O seu corpo espiritual sentia todas essas sensações que um corpo carnal da terra sente. Lucas 16 verso 25. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Outro sentido que é manifestado aqui é o de ouvir. Para quem não acredita que espírito não pode ouvir, o rico está ouvindo a voz de Abraão que já não faz parte da terra. Ele é um espírito que está no descanso, e o rico ouviu a voz do espírito desse patriarca que estava no seio que carregava o seu nome. Eu, quando era uma bruxa, eu ouvia as vozes de um demônio me passando uma missão. Quando não via, eu ouvia, menos a minha família. Os 5 sentidos da nossa carne, vamos chamar de sentidos naturais, que se perdem quando morremos. Mas os 5 sentidos espirituais fazem parte de nossa alma, que também carrega os sentidos naturais do corpo. Mas alguém já me disse assim: mas se o corpo morrer, os 5 sentidos naturais morreram junto com as pessoas e só ficou os sentidos espirituais. Uma coisa eu lhe digo:
A prova de que os sentidos naturais do corpo são carregados pelo espírito é na passagem do rico e Lázaro, Lucas 16, verso 27 e 28. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rico se lembrou que tinha 5 irmãos, e que o seu pai tinha uma casa na terra. Lembranças essa que somente um cérebro humano guarda. Observe que as lembranças de sua família não se desfizeram depois de sua morte. O corpo se tornou pó, e os pensamentos continuaram na alma. O chip do corpo e toda sua memória foi transferido para o espírito do rico. Imagine uma pessoa ter o seu cérebro esmagado em um acidente. O que vem em nossa mente é que todas as suas lembranças e memórias acabaram, mas o espírito carregou todas essas informações. Qual é a prova de que também os sentidos da carne são tirados do corpo? Vocês já viram alguém morrer com os olhos abertos? Ou enterrado com os olhos abertos? Os olhos abertos parecem que estão olhando para vocês, mas o sentido da visão não está mais ali. O morto não vê, porque o seu sentido foi tirado de seu corpo. Ele pode estar no inferno com esse sentido, enquanto seu corpo que está com os olhos abertos não enxergam mais nada e perdeu a sua verdadeira função, que é ver. Um exemplo dessa prova: não precisa a pessoa falecer, ela viva pode ter um dos seus sentidos perdidos, como cegueira, mudez, surdez, perda do paladar e do cheiro. Isso também é quando uma pessoa tem perda de memória, seja por enfermidade ou por acidente. As lembranças não têm de ninguém, uma parte do sentido ela perdeu. Uma pessoa quando morre, seu corpo não tem mais a capacidade de pensar. Quando a alma sai do corpo, ela carrega toda a capacidade de pensar do corpo e todas as suas lembranças da terra. O rico estava no inferno, embora seu cérebro que carregava as lembranças se tornasse pó. A sua mente espiritual estava em sua alma e se lembrava de tudo. Deus criou a pessoa dessa maneira para que no dia do juízo, não venha a dizer que não praticou o pecado, mas a sua alma carregará todas as lembranças que o seu corpo cometeu. E mesmo que o corpo se torne cinza, lá vai estar a alma no inferno se lembrando de tudo. E quando o corpo ressuscitar para o juízo final, a alma entrará em seu corpo fazendo-se lembrar de todas as coisas que praticou na terra. Quando o corpo morre, é igual a um celular que cai e quebra. A sua memória e o seu chip vai ser usado em outro celular. O chip e a memória é a mesma coisa da alma que sai do celular quebrado, que é o corpo, e vai ser introduzido em outro celular novo, que é o espírito. O rico sentia fome e sede. Como pode ele sentir essas coisas se não pode mais se alimentar da matéria? Ele, sendo espírito, não deveria sentir fome, já que são sintomas da matéria. Mas isso não acontece. A alma que não tem mais o seu sistema digestivo sente fome. O rico sentia dores no inferno. A ciência diz que é o cérebro que envia as dores ao nosso corpo quando a gente se machuca, e quando o cérebro morre e já não consegue enviar as mensagens de dores ao corpo, quem envia as dores para a alma eterna que sente o mesmo tormento que o rico sentiu. O rico sentia muita dor, mas a ciência diz que a dor existe por causa do cérebro. Mas e se seu cérebro já se tornou pó como a alma? Vai continuar tendo memória ainda sem o cérebro? Como a alma pode ter lembranças se os neurônios do corpo se tornaram barro? Se a gente dar uma martelada no dedo, a dor é forte, mas uma martelada em um corpo morto não tem efeito. O corpo não sente, porque a alma carregou o sentido de sentir para o outro lado. Os 5 sentidos podem sair do nosso corpo ainda vivo sem precisar morrer. Quando uma pessoa morre, a sua alma leva todos os sentidos do seu corpo. Se o cordão de prata se romper, adeus corpo, nunca mais vai ter os seus 5 sentidos de volta. A pergunta é: se isso acontece quando a pessoa está viva? Afirmo que sim. Os 5 sentidos da pessoa podem deixar o seu corpo e depois voltar. Exemplo: em um arrebatamento ao céu, os sentidos de ver, ouvir, cheirar e falar, sentir sai do corpo da pessoa e sobe ao céu. Os olhos espirituais subiram ao céu para ver a glória de Deus, ou seus ouvidos espirituais subiram até o céu e ouviu os anjos cantando. O seu nariz espiritual sentiu o cheiro do perfume do céu, e a sua boca espiritual falou com Jesus.
Também sentiu na pele todas as sensações boas que um corpo pode sentir. Você não foi ao céu, os seus 5 sentidos que foram até lá, e poderia ter ido ao inferno. Não importa o lugar, os sentidos podem ser arrebatados para qualquer lugar. Qual é a prova de que não foi o espírito da pessoa que foi ao céu, e sim os 5 sentidos? Quando seu corpo está respirando, significa que o seu espírito não saiu do corpo e não está em lugar nenhum. Em compensação, o seu corpo não pode falar, ouvir, ver, sentir e cheirar, porque os 5 sentidos foram arrebatados para um lugar na Terra, seja qualquer cidade desse planeta, ou ter os sentidos arrebatados à eternidade como céu ou inferno. Mesmo seu corpo com o seu espírito dentro respirando normal, sem os 5 sentidos dentro dele, o seu corpo entra em um estado inconsciente, porque a pessoa não morre, porque o cordão de prata está ligando os 5 sentidos que foram arrebatados ao seu corpo. Tudo o que os 5 sentidos presenciar na eternidade, quando eles voltarem para o corpo da pessoa, irá se lembrar. E se os 5 sentidos não voltar ao corpo e continuar enviando informações ao corpo da eternidade, isso pode acontecer, por causa do cordão de prata, que é um conector espiritual, uma espécie de fio que envia informações. É claro, se Deus deixar que essas informações cheguem ao nosso corpo chegando na mente, quando não acontece o arrebatamento de sentidos, é quando o espírito é arrebatado e não apenas os sentidos. Apocalipse 1 verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E o que é IQM? É a experiência de quase morte. Nesse caso, a pessoa chega a morrer. O corpo não fica respirando como sinal de que o seu espírito saiu do corpo. O cordão de prata, que é o cordão do ligamento do corpo natural com o corpo espiritual, se rompeu, quando é apenas os 5 sentidos que são arrebatados à eternidade. O corpo respira como sinal de que o espírito está lá dentro e que o cordão de prata não foi rompido. Já quando o espírito é arrebatado, o corpo morre, porque o próprio nome diz que é o espírito da vida, o espírito que Deus soprou nas narinas de Adão, que apesar de ser eterno, era uma matéria sem o espírito de vida, e ele viveu com o sopro do espírito. O próprio nome diz, arrebatamento de espírito, que significa que o espírito foi retirado do corpo e não está mais na carne. Tem muitos relatos de irmãos que foram arrebatados, não que os seus sentidos saíram do corpo, mas o seu espírito de vida saiu do corpo e sua matéria parou de funcionar, e ele apagou por inteiro e não conseguia respirar, ficando desacordado no chão, e sem pulsação, com o coração parado. Nos casos de experiência quase morte, a famosa IQM, fica claro que essas pessoas morrem de verdade. O cordão de prata se rompe, e Deus por um milagre restaura esse cordão de ligamento para que o espírito da pessoa retorne ao corpo. O corpo e a alma é como um feto e uma mãe. Assim como o feto está na barriga da mãe que é dentro dela, é a mesma coisa de dizer que uma alma está dentro de nós. E como um feto, temos que cuidar dela. Uma criança no útero é como uma alma, e a mãe gestante é como o corpo. Se a mãe cuida bem da gestação dessa criança, é a mesma coisa de cuidarmos de nossa alma para não ir ao inferno. O cordão de prata é igual ao cordão umbilical. A criança é ligada com a mãe através do cordão umbilical. Tudo o que a mãe se alimenta, transfere para seu filho. O nosso espírito e o nosso corpo têm a mesma ligação umbilical, mas é espiritual. Pode perceber que todo tipo de pecado que fazemos no corpo, quem paga depois que o corpo morre, é claro que é o espírito da pessoa. Assim, como o cordão umbilical é cortado entre a mãe e a criança, não vão ter mais ligação de vida entre os dois. Tudo que a mãe se alimentar não vai poder ir para o cordão umbilical que alimentava a criança. Agora o seu filho, que não depende mais de cordão umbilical, se tornou independente. Ele mesmo tem que procurar o seu próprio alimento. A mãe e o filho, os dois que antes eram ligados através do cordão umbilical, para onde a mãe caminhava, carregava o seu filho na barriga. Isso acontece a mesma coisa entre corpo e alma. Outro exemplo é a árvore, o pedúnculo que sai do caule e a fruta. A árvore simboliza o espírito. O pedúnculo que liga o fruto ao caule da árvore é o cordão de prata, e o fruto é o corpo carnal.
Quando o pedúnculo que ligava o fruto ao caule da árvore se quebra, significa que o cordão de prata foi rompido separando o fruto da árvore, que significa a separação da alma e do corpo. O fruto, quando é desligado da árvore, cai ao chão, porque o pedúnculo que o ligava à árvore se quebrou. O fruto, que simboliza o corpo, ao cair ao chão se racha, e assim o fruto morre, porque a árvore que dava a vida e alimentava aquele fruto deixando-o vivo, essa árvore não pode lhe dar mais vida. O fruto, ao ser desligado da árvore, não pode mais sobreviver e morre. Assim é o corpo quando é desligado do espírito. O fruto cai ao chão e racha, simbolizando a sua morte, e depois, com um tempo, esse mesmo fruto se enche de vermes e apodrece. Esse é o estado da morte do corpo. Para onde vai o seu corpo? Ele carrega a sua alma dentro de você, que está ligada com o cordão de prata. Assim como uma criança é obrigada a se alimentar através do cordão umbilical da mãe, a nossa alma se alimenta das coisas que praticamos em nosso corpo. Se a mãe comer comida saborosa e cheia de vitaminas, todo esse alimento descerá através do cordão umbilical, e a criança ficará bem alimentada e forte em sua barriga. Mas se a mãe comer uma comida estragada, a sua criança também se alimentará daquilo e não nascerá uma criança saudável. A criança representando a alma e a mãe o nosso corpo no mundo espiritual. Todos os tipos de pecados que praticamos nessa vida, contaminamos a nossa alma através do cordão de prata, que é o cordão umbilical do mundo espiritual. Talvez vocês tenham pensado que o cordão de prata só é para ligar o corpo e o espírito, e vou lhe informar que esse ligamento entre corpo, alma e espírito é tão forte, que o corpo contamina tanto a alma quanto o espírito. Se o cordão de prata não tem nenhum ligamento de contaminação entre corpo, alma e espírito, então por que quando uma pessoa peca e morre, a alma vai pagar lá no inferno? Deveria o corpo que cometeu adultério pagar e não a alma, mas hoje quem paga é a alma da pessoa que é enviada ao inferno. Quando o corpo irá pagar? Quando for ressuscitado na segunda ressurreição e lançado no lago de fogo. Se o cordão de prata não fosse responsável pela contaminação da alma e do espírito, através dos pecados que se pratica no corpo, se não existisse ligação nenhuma, as pessoas poderiam pecar com os seus corpos, e a alma dela ir para o céu se não existisse ligação entre os dois. O ligamento de pecados entre o corpo, alma e espírito é através do cordão de prata. Falarei sobre as experiências de quase morte. Irmãos, esses IQM não são experiências de Deus, são acidentes mortais que acontecem com pessoas que quase perderam as suas vidas. E isso é independente de religiões. Uma pessoa feiticeira ou budista quase morreu em um acidente. Seu coração parou e não funciona mais. O cordão de prata se rompeu e a alma vai sim sair do corpo por causa do acidente, e quem irá determinar se a pessoa irá sobreviver ou não, é Jesus. Ele tem a chave da vida e da morte. Está tendo um monte de gente que tem IQM, e quando fala o seu relato, uns falam, eu fui em um lugar escuro, outros falam que viram uma luz forte, mas nada de grandes revelações. As pessoas que vão para o outro lado da eternidade, a maioria nem conhece a Bíblia e nunca leram que existe um inferno e um céu. Um caso de EQM que acompanhei na internet, foi de uma pessoa que viu um lugar bem iluminado, e sendo espírita, pensou que se tratava de outra dimensão onde as almas voltam para se encarnar. Ela não viu ninguém nesse lugar, apenas uma grande luz que iluminava o lugar, e um católico que foi para um lugar escuro e só ouvia gritos. Também não teve aquela consciência que se tratava do inferno e pensou que estava no purgatório, porque a sua igreja lhe ensinou a crer dessa maneira. Tem muitas pessoas de seitas por esse mundo que têm essas EQM e não acreditam na Bíblia, e não importa o quanto ela fale que exista um céu ou um inferno, eles vão ter essas experiências e sempre irão crer em outros planos espirituais. A única coisa boa nesses vídeos de EQM, é que passam a mensagem de que existe a eternidade para os que não acreditam. Só isso e mais nada. Experiências espirituais sem o conhecimento da palavra que liberta não adianta. Isso é mais uma prova de que arrebatamentos não salvam, mas aqueles que andam na doutrina. Se você nunca foi arrebatado e nunca teve experiências espirituais e anda na sã doutrina, irá ser salvo sem precisar de arrebatamento.
Essas experiências de EQM são aleatórias e não estão nos planos de Deus. Foram poucas experiências de EQM que Jesus se revelou, e também os seus anjos para algum ímpio, católico ou espírita. A maioria dessas experiências de EQM, as almas quando saem dos seus corpos não sabem nem o que está acontecendo, e nem sabe se morreu ou está vivo ou sonhando. A maioria vai para o inferno ficar eternamente sem saber se morreram por terem mortes repentinas, ou por não conhecerem a eternidade. Então essas experiências que os ímpios têm quando estão na beira da morte, não vai trazer benefício algum, a não ser que Deus se manifeste e revele uma verdade no mundo espiritual, ou envie o seu anjo para esclarecer. Agora, experiências para servo de Deus é diferente. Quando Deus arrebata suas almas, sempre é para entregar alguma revelação do mundo espiritual, revelar aqueles pecados que condenam e as estratégias de Satanás. Observe que os arrebatamentos dos filhos de Deus têm objetivo e propósito, diferente dos arrebatamentos dos ímpios que não têm objetivo nenhum, um arrebatamento acidental que aconteceu. Deus não planejou essa experiência, mas o próprio homem procurou isso. Essas EQM não trazem edificação nenhuma. É a mesma coisa de um feiticeiro fazer uma projeção astral e ver a eternidade. Mas as revelações das podridões do diabo nunca irão ser reveladas para alertar a humanidade e nem as maravilhas do céu, porque ele não é de lá. Falarei de um arrebatamento de sentidos não para o céu e nem para o inferno, mas de um tipo de arrebatamento quando os sentidos são levados para outro lugar na esfera terrena como cidades, outras vilas, países e até para dentro de igrejas e outras casas. Ezequiel 8, verso 1 ao 18. Sucedeu pois no 6º ano no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte e onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes, e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale, e disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar, estava esta imagem de ciúmes na entrada, e disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, e estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, e disse-me: Vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do homem,
Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Observe que Ezequiel teve um arrebatamento, e não foi ao céu e nem ao inferno, mas Deus o levou para o templo de Israel, onde mostrou todos os pecados, abominações de imagens e todas as formas de idolatria que os judeus faziam pelas escondidas sem ninguém perceber, e hoje em dia não é diferente, tem muitos pastores que fazem pior. Enquanto o povo de Israel profanava o templo pelas escondidas, hoje os pastores profanam os cultos ao vivo na frente do povo em meio à realização do culto, usando objetos da feitiçaria, e o povo cego pensa que se trata de um culto normal, porque não sabem discernir o que é puro e o que é profano. Mas nessa passagem não foi o espírito de Ezequiel que saiu, mas os seus sentidos. Quando ele fala que foi levado a sua visão até o templo, é a mesma coisa de Deus ter tirado os olhos do corpo de Ezequiel e levar para vigiar o templo inteiro. Nesse caso, foi o sentido da visão. Os olhos de carne de Ezequiel ficaram em seu corpo, mas os olhos espirituais saíram do seu corpo e foi até o templo. Outros arrebatamentos em versículos que encontrei, Atos 8, verso 37 ao 39. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Observe que Filipe não foi arrebatado os seus sentidos, e nem só o seu espírito. Não houve arrebatamento de sentidos, e também não houve arrebatamento de espírito. Filipe foi arrebatado por inteiro, ou seja, ele teve um arrebatamento corporal para outro lugar. Isso na feitiçaria é chamado de transporte espiritual, que é a capacidade de transportar o seu corpo para outro bairro, cidade e até estados. Atos 11 verso 5. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Aqui é a prova de que Pedro teve um arrebatamento de sentidos. O arrebatamento de sentidos é bíblico, queira ou não queira teólogos. Vocês que gostam de fantasiar as coisas sobrenaturais e de Deus, são da carne, e nunca irão entender as coisas do Espírito. Só irão crer em suas teologias que não revelam as coisas sobrenaturais e de Deus, e só revelam as filosofias e psicologias, que é mais óbvio acreditar nessas coisas naturais do que nas coisas sobrenaturais. E tem alguém que irá falar assim: mas Pedro não foi arrebatado para o céu e nem para o inferno. E qual é a diferença dos lugares? Deus, quando quer arrebatar o espírito da pessoa, ele leva ao universo, ao planeta Marte, na China, em uma igreja, na casa do vizinho do seu lado, não importa o lugar. O arrebatamento não se especifica só entre o céu e o inferno. Nesse caso de Atos 11 verso 5, não foi o espírito de Pedro que saiu, mas os seus sentidos que saíram do corpo. Qual é a diferença desse arrebatamento de Felipe e do arrebatamento de Enoque e Elias? O arrebatamento de Elias e Enoque foram para a eternidade, eles foram para o céu, enquanto Felipe foi arrebatado para outro lugar. O arrebatamento de Elias e Enoque não foi de sentidos e nem de espírito. Deus tomou para si de corpo inteiro, e a mesma coisa foi o arrebatamento de Felipe, que não foi de sentidos e nem de espírito, mas de corpo inteiro, sendo Felipe transportado para outro lugar. Elias e Enoque em seus arrebatamentos, tiveram que ter os seus corpos transformados em corpos eternos, enquanto o corpo de Felipe não precisou passar por transformação eterna, já que ele estava fazendo a missão de pregar o Evangelho. Esses arrebatamentos corporais, que era transportar os homens de Deus para outros lugares, eram comuns, porque eles eram pobres e não tinham cavalos e carruagens, caminhavam a pé. E como Deus tinha pressa que eles espalhassem as boas novas, arrebatava os seus corpos para outras cidades,
Hoje temos carros, ônibus e aviões para fazer a obra. Não precisa Deus arrebatar para tal lugar, já que os meios de transporte são mais rápidos do que a cavalaria romana, que na época por suas riquezas se gabavam por esses transportes de carruagens. Mas eu acredito que se o irmão for pobre e não tem condições de passagem, e Deus quer ver ele pregar a palavra em tal lugar, Deus arrebata para lá e depois arrebata para cá, leva e traz, ou arrebata para lá, e na volta usa um homem para pagar a sua passagem de avião, já que terminou a missão não precisa voltar correndo. Agora para ir, tem que ser urgente. Responderei qual é a diferença de dom de visão e arrebatamento de sentidos. Vou pegar o caso de Ezequiel. Os olhos dele foram levados até o templo. Isso significa que a sua visão foi levada até o templo. O seu sentido da visão foi até lá. Eu acredito que por ele ter um dos seus sentidos tirado do seu corpo e levado até o templo, os seus olhos carnais não estavam enxergando o que estava em sua volta. Digo as coisas que estavam ao redor do seu corpo, e ele não via, pois o sentido da visão foi tirado e transportado até o templo. Já o dom da visão, não precisa ser transportado ou tirado da pessoa e levado até tal lugar. O dom da visão não sai do seu corpo, ele permanece em seu corpo e não é arrebatado. Pelo contrário, as coisas sobrenaturais simplesmente vêm até a pessoa, sem precisar do seu sentido de ver ou ir até o sobrenatural. Exemplo: se um anjo aparecer em minha casa, se eu tenho o dom da visão, irei vê-lo. Não precisa os meus sentidos serem arrebatados para eu ver o anjo, já que ele está em minha casa. Agora, se o anjo estiver longe de mim, na casa de uma irmã que mora em outro bairro, para eu ver o anjo que está na casa dela, a minha visão tem que ser transportada até lá. Quando é para ver coisas sobrenaturais que estão longe de nós, como ver algo que está acontecendo lá no Japão ou uma igreja longe, ou céu e inferno, se tratando de lugares longe onde não podemos ir, qualquer lugar que esteja longe dos nossos olhos para ver, precisa que os nossos sentidos sejam transportados até lá. Agora, quando algo sobrenatural está perto da gente, do nosso lado e dentro da nossa casa, ou até mesmo nos ares aonde a nossa visão alcança, não precisa os nossos sentidos serem transportados, porque o sobrenatural está perto da gente. Nesse caso, a nossa visão espiritual tem que ser ativada para ver o mundo espiritual, sem precisar arrebatar a nossa visão para longe. Isso é a respeito do dom de visão. Quem não tem esse dom, um anjo ou um demônio entra dentro da casa da pessoa e ela não vê. E os sentidos naturais estão ligados com os sentidos espirituais. Quando saem os naturais, também saem os espirituais. Ou seja, a nossa visão natural tem o seu sentido tirado para ver as coisas naturais da Terra, mas junto com ela sai também a visão espiritual para ver o mundo espiritual que a visão natural não pode ver, e assim vale para todas as coisas. Exemplo: ouvimos barulhos na nossa rua, mas não ouvimos barulhos do inferno, porque o sentido natural é para ouvir a Terra, e o sentido espiritual é para ouvir o mundo espiritual. Mas esses dois sentidos estão ligados. A alma, quando sai do corpo, carrega os dois. O cheiro que sentimos quando passamos perto de um cachorro morto. O nosso nariz foi criado para sentir o cheiro das coisas da terra. Mas quando sentimos o cheiro podre do inferno, já não é o odor natural do nariz, mas o odor espiritual. Esses dois odores estão ligados. O odor natural é da carne, e o odor espiritual é da alma. Observe que os 5 sentidos naturais do nosso corpo estão ligados com os nossos 5 sentidos espirituais da alma através do cordão de prata. E a resposta por que os sentidos naturais estão ligados com os sentidos espirituais, é porque o nosso corpo também está ligado com a nossa alma e espírito. O homem natural tem os 5 sentidos naturais e vivem por ele, mas os 5 sentidos espirituais, o homem tem que estar no espírito. Na feitiçaria, as bruxas faziam muitos rituais para desenvolverem esses 5 sentidos, e no meio evangélico, o próprio Deus ativa esses sentidos. O homem carnal vive pelos sentidos naturais, mas o homem espiritual vive pelos sentidos espirituais. Observe que a carne vai para o que é natural, mas quem é espiritual vai para o que é espiritual. Se tudo que pensamos está na mente, porque quando nosso cérebro morre,
Continuamos pensando na eternidade. Na parábola do rico e Lázaro, o rico se lembrava de tudo. A resposta certa é porque existe uma mente espiritual que não faz parte do cérebro. Essa mente espiritual captura toda a realidade que acontece conosco em nosso mundo, e não importa o quanto o seu cérebro é destruído, a mente espiritual é eterna, e carregará todas as lembranças da terra para o inferno. A mente espiritual o diabo não pode ler. Se os nossos pensamentos ficassem na mente carnal, ele conseguiria ler. Mas o nosso cérebro é influenciado por nossa mente espiritual. A nossa mente carnal é influenciada por nossa mente espiritual eterna. Por isso que a mente carnal consegue raciocinar, gravar, fazer cálculos matemáticos e decorar músicas. Para ter a mente de Cristo, temos que deixá-lo trabalhar em nossa mente espiritual, limpar ela e purificar. Depois essa mente espiritual irá influenciar a nossa mente carnal que está no nosso cérebro. A mesma coisa é o nosso coração, da onde sentimos tristezas, alegrias, desejos e arrependimento. Mesmo que o coração venha estourar com um ataque cardíaco ou parar, levando a pessoa a óbito, porque as pessoas no inferno ainda continuam se arrependendo e sentindo tristezas. Se o seu coração de carne já está morto, é porque existe um coração espiritual que carrega todos os sentimentos para o espírito, fazendo ele sentir vontade de sair do inferno para servir a Deus na terra. Esse coração espiritual sente tristeza e arrependimento no inferno, e já no céu, esse coração espiritual sente alegria, gozo e paz. Não importa se o coração carnal parou de funcionar na terra, o coração espiritual vai ter todos os sentimentos. Se um crente de coração bom morreu e teve o seu coração doado para o ímpio, e a pessoa que recebeu o seu coração começa a fazer um monte de coisas más, a pergunta é: será que o coração do bom crente que sempre fazia o bem e recebeu a purificação de Deus, foi contaminado no corpo de uma pessoa que só praticou o mal? A resposta para essa pergunta é que o coração de carne só serve para bombear o nosso sangue para o corpo. O coração funciona como uma bomba, permitindo que o sangue seja impulsionado. As artérias são vasos sanguíneos que levam sangue do coração para o corpo. O sangue tem que circular por todo o corpo, e a bomba que vai pressionar o sangue para que ele circule por todo o corpo é o coração. É para isso que o coração de carne serve. E quando ele morre, o sangue para de circular e a pessoa morre. E o coração de carne morto não pode mais sentir o amor e a alegria, porque todos os sentimentos que sentimos nunca esteve nele. Os sentimentos nunca estiveram na carne, mas dentro de nossa alma, onde está o nosso segundo coração, o coração espiritual que carrega todos os nossos sentimentos para a eternidade. Aonde o inimigo da nossa alma lança os dardos é na mente e no coração. Conheci uma moça que ficava vendo a amiga dela dançando funk, e admirava os seus shorts curtos, e na visão, eu via um demônio lançando dardos no coração dessa moça, fazendo ela criar desejos. Os dardos entravam no peito e não ficava no coração da carne, e esses dardos do desejo entrava para mais fundo, indo até o coração da alma, que é a sede dos desejos. Quando eu era uma bruxa, fiz feitiçaria para atingir o coração de um homem que não queria namorar com uma mulher. Essa mulher me pagou para atingir o coração desse homem com o feitiço da paixão para ele aceitar ela. Os dardos do feitiço não funcionaram, porque esse homem estava andando em uma igreja de fogo, onde ele pedia oração ao pastor toda vez que frequentava os cultos. Era eu lançando dardos no coração do homem, e o pastor expulsando na igreja. Isso é a prova de que o coração da alma controla os sentimentos, e não o coração de carne. E o diabo sabe muito bem disso, que controlando o coração do homem, ele controla os seus sentimentos. Porque um homem maligno mata, estupra, rouba e destrói famílias, fazendo a mesma função do diabo. Um homem, antes de roubar, destruir e matar, primeiro vem o desejo no coração, para depois ele realizar os seus planos. É o que está escrito em Tiago 1, verso 15. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Antes do criminoso praticar o crime, seja matando ou estuprando, primeiro ele estuda o lugar aonde a pessoa sempre passa, depois traça um plano de como pegá-la. O desejo de praticar o mal primeiro nasce no coração, e depois é colocado em ação.
A mesma coisa quando é para roubar um lugar, ele planeja na mente, mas o desejo de praticar está em seu coração. Mateus 15 verso 19, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. E quando uma moça coloca um short curto, uma camisa para mostrar a barriga, um batom e um piercing no umbigo, antes de ela fazer essas coisas, o desejo já estava dentro do seu coração. Então, não adianta vir com essa ideologia que sempre eu vejo de mulheres crentes que não querem deixar a sensualidade. Elas dizem assim: o que adianta usar saia até os pés e cobrir o corpo inteiro e ter o coração ruim? Eu pelo menos não uso essas roupas longas, uso as minhas vaidades, mas tenho um coração bom, ajudo as pessoas, não falo mal de ninguém e também sou pura de coração, não desejo mal de ninguém. Esse é o engano que Satanás colocou em sua mente. Ele já enganou você que pensa dessa forma. Provérbios 27 verso 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Como pode ter um coração puro se é vaidoso, e uma pessoa que anda sensual? Não existe ser uma pessoa sensual e sedutora no corpo e ter o interior limpo, porque todas essas coisas procedem do seu coração. Se anda na vaidade e na sensualidade, é porque o seu coração é sensual e vaidoso. Antes de andar na sensualidade e na vaidade, primeiro nasceu o desejo em seu coração. Antes de colocar uma roupa curta para mostrar a sua nudez, o seu coração se corrompeu primeiro e colocou esse desejo em sua pessoa de andar dessa maneira. O coração é a sede dos desejos e controlou os seus desejos de lascívia. A mente também, não o cérebro de carne, a mente da alma. O inimigo joga dardos colocando maus pensamentos. É através dos pensamentos de roubo, de matar, de estuprar, de andar na sensualidade que desce ao coração e se torna um desejo. Perceba que existe um ligamento entre o coração da alma e a mente da alma. Um jovem que assiste pornografia na internet, ele abre a janela de sua alma, e os demônios das redes sociais e do sexo lançam um dardo através dos seus olhos. Os olhos ficam localizados na cabeça, e os nervos ópticos são ligados ao cérebro. Quero dizer que quando um dardo entra através dos olhos, ele vai direto para a mente por causa desse ligamento. O mal entra através dos olhos de quem assiste, e vai para a mente. E ali o jovem fica com a mente daquela mulher nua, e não para de pensar nela, e nasce o desejo em seu coração de se masturbar ou fornicar com alguém. Os olhos e os ouvidos são janelas de entradas espiritual do seu corpo. Depois desses atos são praticados, e nasce o pecado praticado. Um demônio pode lançar um dardo na mente, e esse dardo fica só na mente e deixa a pessoa louca. Como o demônio pode lançar um dardo da maldade para essa pessoa matar alguém? Nesse caso, o dardo na mente desce ao coração, e o demônio pode lançar um dardo não na mente, mas direto ao coração quando se trata de feitiçaria do amor, ou para influenciar alguém diretamente a se comportar sensualmente. É esse coração espiritual que fica dentro do coração de carne. Um coração morre, e o outro é eterno. O coração espiritual influencia o coração de carne. Deus trabalha dentro do coração espiritual. Apocalipse 3 verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A prova que Deus está batendo no coração espiritual está aqui. É através desse coração espiritual que o Espírito Santo trabalha. É no coração espiritual onde estão as sedes dos desejos das almas, onde o Espírito Santo irá limpar os desejos maus que está dentro do coração espiritual, fazendo um trabalho dentro da alma da pessoa. E o coração da carne é influenciado pelo coração espiritual que está acima desse coração perecível. Existe uma hierarquia onde o espiritual controla o carnal. Quando alguém sente o Espírito de Deus batendo no coração espiritual, e deixa ele entrar para fazer morada, a obra é completada. Tudo que temos em nosso corpo carnal, como olhos, ouvidos, nariz, boca, coração de carne e cérebro, tudo isso temos no espírito. Assim como temos um corpo carnal, temos um corpo espiritual. Quando uma pessoa morre, ela vê ela em duas: vê o seu corpo morto no chão,
e o outro corpo, que é o espiritual, fica em pé ao lado do corpo carnal, vendo o corpo morto, e esperando seu destino eterno. 1 Coríntios 15 verso 44. Ora, se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Aqui está a prova de que existem dois corpos, um de carne e outro espiritual. No verso 45 fala da mesma forma. Está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Adão foi feito alma vivente, que significa que o espírito de vida foi soprado em suas narinas, dando a origem de um corpo espiritual dentro do corpo material, que foi criado sem pecado para ser eterno. E o último Adão, Jesus Cristo, que também veio em matéria para a terra, também sem pecado em sua carne. Ele é chamado de espírito vivificante, que significa aquele que dá vida ao corpo. Muitos questionam o porquê no inferno as almas sangram, se não são de carne. A resposta é que o sangue que as pessoas veem no inferno, não é o sangue carnal, mas faz parte do sofrimento. Uma pessoa que foi sanguinária na terra, irá colher o sangue que derramou, e tudo isso faz parte do seu tormento em ver sangue. É igual eu falei, no livro de 1 Coríntios 15 verso 44. Se existe um corpo carnal, também existe um corpo espiritual capaz de enxergar, ouvir, falar, sentir o paladar e o cheiro. Esse corpo espiritual é capaz de pensar por ter a mente espiritual, sente alegria, tristeza e todos os tipos de sentimentos por ter um coração espiritual. E se o corpo carnal tem sangue, e o corpo espiritual imita todas as funções do corpo da carne, eu creio que o corpo espiritual também tem sangue, mas não o sangue líquido composto de água que temos, mas o sangue espiritual. O sangue espiritual é invisível, não é líquido, e o nosso corpo espiritual tem esse sangue. O corpo carnal imita o corpo espiritual por ser um corpo passageiro. Não se assuste se ver testemunhos de pessoas sangrando no inferno. Não é o sangue da carne, mas o sangue espiritual, e a prova de que existe o sangue espiritual, foi a visão que um irmão teve do sangue de Jesus cobrindo-o. O sangue não o molhava e nem manchava a sua roupa. O sangue da carne foi derramado na cruz, mas o sangue espiritual de Cristo continua eternamente salvando as pessoas. A prova do sangue espiritual e eterno de Jesus está nesse versículo, Apocalipse 22 verso 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Se Jesus é eterno e o seu sangue espiritual continua lavando os crentes até hoje, a nossa alma é eterna igual àquele que criou o homem à sua imagem. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele também fez o homem eterno. A eternidade é a semelhança que o homem herdou de Deus. Se a nossa alma herdou a semelhança eterna de Deus, então se Jesus tem um sangue espiritual, a nossa alma também tem um sangue espiritual. A diferença é que o sangue espiritual de Jesus é divino, salva e purifica almas. Já o sangue espiritual da nossa alma não. Mesmo Adão perdendo a eternidade do corpo, ele não perdeu a eternidade de sua alma. Deus deixou a semelhança da eternidade na alma de Adão, mesmo ele perdendo a eternidade do seu corpo. Gênesis 3 verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Perdemos a semelhança da eternidade só em nosso corpo, e não na alma. Falarei sobre o mundo espiritual, de como uma alma pode viver lá. Se no mundo físico temos os nossos sentidos naturais, sem a nossa visão, não iremos ver o dia. Sem o nariz não sentimos o cheiro da matéria. Sem os nossos ouvidos não iremos ouvir as vozes das pessoas e nem os sons da natureza. Sem a nossa boca e a língua não iremos sentir o gosto da comida. Sem a nossa pele não iremos sentir o calor, o frio, a chuva, o vento e nem o abraço do ente querido. Sem nosso mundo natural temos todos os sentidos para sobreviver. Na eternidade temos que ter esses sentidos e muito mais. Quando o espírito sai do corpo não deixa os 5 sentidos, e precisa deles para dar continuidade. Os sentidos espirituais que carregamos para a eternidade ficam mais agudos do que os nossos sentidos naturais. A eternidade é um mundo espiritual também.
e as pessoas para sobreviverem nele precisam dos sentidos para ver, ouvir, falar, sentir o cheiro, o toque e também tocar. Se não crê que o mundo espiritual exige os mesmos sentidos da terra, então por que os salvos que estão no céu continuam sentindo o sabor dos frutos do céu? Porque eles sentem o cheiro daquele lugar perfumado que é o paraíso, porque eles sentem na sua pele a glória daquele lugar, porque os seus ouvidos ainda continuam ouvindo as cantorias lá no céu, porque os seus olhos continuam vendo toda a glória da eternidade lá no paraíso. No inferno, as almas continuam sentindo na pele o tormento do inferno. As almas em sofrimento continuam com os seus ouvidos ativos, ouvindo a zombaria dos demônios e os gritos de outras almas pedindo socorro em seus tormentos. As almas continuam sentindo o sabor das coisas podres no inferno que os demônios as obrigam a comerem, porque elas levam os seus paladares para a eternidade. As almas continuam sentindo o cheiro de carne podre e enxofre no inferno, porque carregaram o seu sentido de olfato para a eternidade. As almas continuam com os seus olhos ativos vendo os demônios lhe atormentando de diferentes formas, porque carregaram o sentido da visão para a eternidade, e ainda veem com os seus próprios olhos as outras almas sendo atormentadas em sua frente. O mundo espiritual conserva os sentidos das pessoas que morrem, e eles são mais agudos na eternidade por serem espirituais. A Terra é como se fosse uma cópia do mundo espiritual por ser limitada e passageira. Já o mundo espiritual é eterno e não tem fim. Eu tive que falar dos 5 sentidos espirituais para provar que a eternidade existe, e também para afirmar que os 5 sentidos espirituais para viver na eternidade existem, e que o arrebatamento de sentidos para a eternidade sem precisar de o espírito ser arrebatado existe também. O espírito não precisa sair do corpo para ter o arrebatamento, desde que os 5 sentidos saiam do corpo. A base bíblica que eu trouxe nesse ensino foi para provar a existência dos arrebatamentos tanto dos 5 sentidos quanto do espírito que muitos não creem e criticam. Provarei alguns 5 sentidos espirituais na Bíblia em outra oportunidade, dando continuidade aos 5 sentidos. O primeiro sentido que irei dizer é sobre ouvir as coisas do mundo espiritual, não só coisas do inferno e do céu, mas coisas espirituais que estão dentro do nosso mundo físico. Falarei dos 2 sentidos espirituais que é o da audição e do olfato. Falarei sobre a audição espiritual, no testemunho de Daniel e Quechupo, esse irmão que não teve um arrebatamento de sentidos, mas o seu espírito saiu do corpo mesmo na ambulância. Ele teve um arrebatamento de espírito, porque a sua morte foi confirmada pelo atestado de óbito. O interessante é que um dos irmãos entrou na sala do seu velório e ouviu a cantoria de anjos do céu, e pensava que o som estava vindo da sala do velório, e na verdade, não existia nenhum som naquela sala, não havia ninguém cantando ali. E tem irmã que já ouviu a voz do Espírito Santo em seu ouvido, e pensou que era o seu esposo que estava dormindo na cama quando ela correu para atender. Irei falar alguns versículos bíblicos para provar o mundo espiritual, que tem muitas pessoas que não acreditam em arrebatamentos, por causa dos fariseus virtuais que atacam as experiências baseados em suas convicções carnais e opiniões, mas não provam na Bíblia que estão corretos. Já o meu propósito é provar as experiências dentro das Escrituras, para que esses argumentos mentirosos venham cair por terra. Nessa batalha espiritual que está sendo travada na internet a respeito das veracidades das experiências, Satanás não irá vencer. Quero ser uma das primeiras pessoas a provar na Bíblia a realidade do mundo espiritual. Gênesis 7, verso 1 ao 6. Entra na arca com toda a tua família, porque vi que és justo diante de mim nesta geração. De cada animal puro, toma contigo 7 casais, o macho com a fêmea, dos animais impuros um casal, o macho com a fêmea, também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea para perpetuar sua raça sobre toda a terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, exterminarei da face da terra todo ser vivo que fiz. Noé ouviu a voz de Deus, só ele ouvia, a sua família não ouvia e o povo que morreu no dilúvio não ouvia, porque ninguém não ouvia a voz de Deus que é tão potente como se fosse um trovão, porque Deus sendo espírito a carne não pode ouvi-lo.
a não ser que esteja no espírito. Carne ouve carne, espírito ouve espírito, mas a carne não pode ouvir espírito. Duvido alguém ouvir a voz de um anjo ou do Espírito Santo se não estiver no espírito. Até na bruxaria, não são todas as feiticeiras que conseguem ouvir os demônios. É preciso ativar a sua audição espiritual. Êxodo 3, verso 7 ao 10. Deus fala com Moisés pela primeira vez. A sua audição espiritual é aberta para ouvir a voz sobrenatural de Deus. E a voz de Deus disse assim: Eu vi a miséria de meu povo no Egito e ouvi o clamor que lhe arranca os seus opressores. Sim, conheço suas aflições. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, para o lugar onde habitam o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o heveu e o jebuseu. O clamor dos israelitas chegou até mim, e vi também a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora pois vai, eu te envio ao faraó para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Samuel, ainda muito novo, tem a sua audição espiritual aberta para ouvir a voz de Deus, seu primeiro chamado para uma obra. 1 Samuel 3, verso 10 e 11. Então Javé veio, pôs-se junto dele e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Falai, que vosso servo escuta. Javé disse a Samuel: Vou fazer em Israel uma coisa tal que a todos que a ouvirem retinirão os dois ouvidos. A profetisa Débora escutou a voz de Deus recebendo a ordem para libertar o povo. Juízes 4 verso 4 ao 6. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinuã de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulun. Gideão também teve a sua audição espiritual ativada e ouviu a voz de Deus. Juízes 6 verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Maria, mãe de Jesus, também teve a sua audição espiritual ativada, junto com a sua visão espiritual ativada. Além de ouvir o anjo, ela viu o anjo Gabriel. Lucas 1 verso 36 ao 38. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Paulo, quando perseguia os cristãos, teve a sua visão espiritual e a sua audição espiritual ativada para ouvir a voz do próprio Jesus. Atos 9 verso 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A audição espiritual do evangelista Felipe foi aberta também. Atos 8 verso 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, e ajunta-te a esse carro. Moisés ouviu Deus falar por meio de uma sarça ardente. Samuel audivelmente ouviu a voz de Deus. Os profetas ouviam a voz do Senhor, e eram a sua boca para a nação de Israel. Atos 3 e verso 2. E servindo-os ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ezequiel teve a sua audição espiritual aberta, e o dom de visão também. Ezequiel 1 verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1 verso 25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, parando-os, abaixavam as suas asas. Ezequiel 9 verso 1.
Então me gritou aos ouvidos com grande voz dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Ezequiel 10 verso 5. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Olha que algo maravilhoso. O profeta Ezequiel ouviu os estrondos das asas dos querubins. Eu lhe digo, quem com os ouvidos naturais consegue ouvir o barulho das asas de um anjo, sendo o anjo um espírito invisível e a pessoa de carne, e ainda ouviu a voz de Deus falando com ele. Ezequiel 1 verso 24. E andando-os, ouvi o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando-os, abaixavam as suas asas. Jesus teve a sua audição espiritual aberta em seu batismo, e parece que o apóstolo Lucas presenciou também como uma testemunha, que também teve a sua audição espiritual aberta para ouvir a voz de Deus. Lucas 3 verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Pedro também comenta com outros discípulos que ouviu essa mesma voz, afirmando que todos os discípulos que estavam no batismo de Jesus também ouviram. Todos os que estavam ali tiveram as suas audições espirituais ativadas, segundo a Pedro 1 verso 17 e 18, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Atos 7 verso 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Moisés teve a visão espiritual ativada junto com a sua audição para ouvir a voz de Deus. Falarei sobre o olfato espiritual. O olfato espiritual não é igual ao olfato da carne. Sentimos o cheiro das frutas e das comidas do jeito que elas são e oferecem o seu sabor. Já no olfato espiritual, sentimos o cheiro daquilo que é espiritual, na qual o nosso nariz não pode sentir. Sentir cheiro de algo que não existe em nosso mundo natural. Sentir o cheiro de algo sobrenatural que, embora esteja em nosso mundo, não faz parte dele. Tudo isso é loucura para os incrédulos. As bruxas diziam que os demônios fedem, e que às vezes eles tinham que se transfigurar em pessoas para ter o cheiro de uma pessoa normal. Mas afinal, porque um espírito pode exalar um odor se não são de carne? Eles não são matérias, e sim espíritos. E como pode terem cheiros sobrenaturais? Irei estar explicando os mistérios desse sentido. Vemos que na passagem do dilúvio, Deus destruiu o povo por causa do pecado. Gênesis 8 verso 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Esse versículo é a prova de que o pecado fede diante das narinas de Deus, porque depois que ele matou todos os habitantes da terra, Deus sentiu o cheiro suave. A terra estava cheirando bem depois que a limpeza foi feita. A água simboliza limpeza e purificação, e o dilúvio tem um sentido espiritual de limpar, não os habitantes da terra, e sim o pecado, assim como em Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 verso 20. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. O pecado de Sodoma e Gomorra, quando foi ficando grave, o fedor de suas abominações e a podridão de suas iniquidades foi se multiplicando no mundo espiritual, e quando isso acontece, o pecado chama a atenção do céu e o juízo chega. Eu conheci muitas pessoas que praticaram muitos pecados repugnantes, que nem irei citar quais são, e Deus me revelava assim: O pecado já está maduro, já chegou naquele ponto de punir. E as primeiras consequências aconteciam na vida dessas pessoas. Uma estratégia de Deus para que a pessoa se arrependa de seus pecados, se aproximem de Deus e abandonem. Mas essas pessoas não se arrependeram, e em uma visão na madrugada, eu vi uma árvore de goiabeira, e 4 frutos dessa goiabeira estavam com bichos, aqueles vermes de moscas.
Os 4 frutos já estavam maduros para colher, mas não podiam ser consumidos, e essas 4 goiabas caíram no chão e esmagou-se de forma violenta. E Deus me dizia assim: esses 4 frutos são 4 pessoas que os seus pecados já amadureceram no mundo espiritual. Elas não querem se arrepender. E da mesma forma que esses frutos caíram ao chão, eles irão morrer com mortes súbitas. Assim como aquelas goiabas estão cheias de vermes e fedem, o pecado que está no interior deles fedem diante de mim. Seus corações são tão pecaminosos que já se tornaram malignos. As suas almas estão enegrecidas de tanto pecado que corrompem as suas almas. E as suas mentes são muito maldosas que não há mais bondade em seus cérebros. Os vermes que comem as goiabas apodrecendo-as por dentro. É o pecado que está corroendo-os por dentro. E o cheiro de suas ações subiu diante do meu nariz com o odor de carne podre. Assim como aquelas goiabas podres que já estavam maduras para cair da árvore. Essas 4 pessoas estão maduras para morrer, e não adianta pregar para elas, porque não irão dar crédito à minha palavra. O que eu entendi nessa visão foi que as goiabas podres só tinham vidas ainda por estarem ligadas na árvore, que significa o espírito de vida. Depois que a goiaba caiu da árvore, Deus disse assim: o espírito de vida foi desligado do corpo. E sabemos que quando o espírito sai da matéria, a pessoa falece. E a goiaba simbolizava o corpo naquela visão, enquanto a árvore simbolizava o espírito da pessoa. E voltando a falar de Sodoma e Gomorra, o pecado deles estavam maduros para a colheita do juízo chegar. E nesse caso, o fogo purificou aquela cidade. O fogo significa purificação, e aquela cidade que fedia foi purificada. O fogo não foi apenas para matar os pecadores, igual os teólogos dizem. Se fosse assim, os anjos teriam pedido a Ló para incendiar as 2 cidades para matar os povos. Em um incêndio natural, as pessoas morrem porque o fogo é para queimar a matéria. Mas não foi o caso de Sodoma e Gomorra. O fogo que caiu nessas 2 cidades foi direto do céu. Embora seja um fogo físico, não era um fogo natural produzido pelo homem aqui na terra. O fogo era sobrenatural por consumir todos os habitantes dessas 2 cidades. Porque o fogo tinha que ser sobrenatural e não natural. Porque o fogo normal queima a matéria como madeiras, carnes, plásticos e outras coisas da terra. O fogo natural não pôde queimar o pecado e nem purificar a terra. Mas o fogo de Deus, que é sobrenatural, tem o poder de queimar o pecado. E assim será no fim do mundo, quando ele queimar a terra inteira purificando-a. O fogo de Sodoma e Gomorra era sobrenatural, porque a causa da indignação de Deus não era as pessoas, e sim os seus pecados. Deus ama o pecador e abomina o pecado, e por causa do pecado ele tem que estabelecer o seu juízo, mesmo que condene a pessoa que ele mais ama. O pecado causa separação entre o homem e Deus, ao ponto de tirar a misericórdia e de salvar a alma, porque o fogo do inferno queima o que não é matéria e nem carne. Como o fogo pode queimar espírito, porque o fogo é sobrenatural e queima o espírito. O que não pode queimar o espírito é o fogo natural. No inferno as pessoas não param de queimar, porque o fogo atinge o pecado que está na pessoa. Ela morreu praticando o pecado, e carregou com ela aquela iniquidade. E aonde o fogo vai queimar aquela mancha do pecado que a pessoa carregou depois que morreu, essa mancha do pecado será queimada eternamente pelo fogo do juízo. Até os lugares que não têm fogo no inferno são quentes e queimam. Esse foi o motivo de Deus não mandar o fogo natural, e sim o fogo sobrenatural do céu. O fogo natural queima qualquer pessoa, sendo crente ou ímpio. Acidentes com fogo acontecem. Já o fogo sobrenatural foi feito para atingir diretamente o pecado. Esse fogo da punição não queima crente santo, não, meus irmãos. Voltando a falar sobre o olfato de Deus, como ele sente o cheiro do pecado, que é algo espiritual. Qual humano consegue sentir o cheiro do pecado? Sentimos o cheiro de toda a matéria que existe nessa terra, mas do pecado de uma pessoa não sentimos o cheiro. Na verdade, não sentimos o cheiro nem dos anjos e nem dos demônios. Isso depende se Deus ativar o seu olfato espiritual para sentir o cheiro de um anjo ou do pecado de uma pessoa. Foi o caso das bruxas que eu disse. Elas sentiam os cheiros dos demônios. Uns fediam a carne podre, e outros a enxofres. Mas ali elas tinham os seus olfatos ativados no mundo espiritual. E teve uma irmã que disse que sentiu a fragrância do cheiro de Jesus.
um perfume suave que ela nunca tinha sentido na terra, um cheiro que só irão sentir no céu. Essa irmã chama Jesus de Jesus cheiroso. Não sei dizer se está na internet o testemunho dela. Ezequiel 20 verso 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. Deus faz promessa para Israel, dizendo que irá reunir o povo que está espalhado e santificar, e com o cheiro suave dessa santificação, Deus irá deleitar no seu povo. Estão vendo que a santificação é diferente do pecado. Um exala mau cheiro, e o outro um cheiro suave. Isaías 3, verso 18 ao 24. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Estão vendo que o pecado da vaidade fede diante de Deus. Ele está prometendo que no lugar do perfume colocará mau cheiro nas mulheres vaidosas. Teve uma irmã que me disse assim: eu conheço uma irmã que usa um vestido apertado com aqueles cintos de cantora, salto alto e toda pintada com aquele perfume bem gostoso. Eu não vi Deus a fazer cheirar mal e arrancar os seus cabelos deixando-a careca igual está no versículo. Eu disse para ela que essas coisas acontecem no mundo espiritual. O perfume que é o símbolo da santidade é tirado, e colocado o mau cheiro que é o símbolo do pecado. No lugar de cinto uma corda, no lugar de cabelo, a mulher vai ficar careca. No lugar de vestido luxuoso, um vestido de saco. No lugar de formosura, irá ter toda a sua pele queimada. Com certeza a mulher vai ficar linda, parecendo a noiva do inferno, parecendo aqueles filmes de terror daquelas mulheres zumbis. Essa é a noiva que Jesus não vai querer casar. Uma mulher que ao invés de estar com o seu vestido de noiva, vestido de luxo para o grande casamento, vai estar com o vestido de saco. O noivo vai passar direto. Uma noiva com a pele toda queimada. Misericórdia. O noivo vai até correr. A mulher veio do inferno. Uma noiva careca sem cabelo. O noivo que sempre fala para não cortar as pontas dos cabelos por causa dos anjos, não irá querer uma noiva careca. Essa palavra de Isaías do estado espiritual da noiva corrompida se cumpre, quando uma mulher vaidosa cai no inferno e sofre tormento justamente em sua vaidade. A sua aparência muda, a imagem e semelhança de Deus desaparece, e fica com a aparência daquela moça endemoniada do exorcista, a imagem de um demônio toda queimada, careca, vestidos rasgados, e ainda fede a carne podre, não por ser de carne, mas os seus pecados que fedem no inferno. Uma noiva com mau cheiro, o noivo nem vai querer casar, sendo ele aquele que tem o melhor perfume espiritual e vai aparecer no casamento com vestes reais. Estou falando de perfumes de fragrâncias espirituais. Não vão sair se banhando de perfumes dessa terra. Temos que usar perfumes sim, mas vigiar que tem fragrâncias consagradas a demônios que hipnotizam a mente das pessoas. Eu, quando era uma bruxa, consagrei um perfume de um rapaz, que ele, ao colocar o seu perfume, as mulheres se aproximavam dele. Isso nunca tinha acontecido com ele antes, mesmo usando o mesmo perfume. A fragrância era maligna e entrava no nariz das mulheres, e controlava a mente delas, deixando as suas mentes enfeitiçadas. Tem muitos perfumes que as suas fragrâncias são tão fortes, que chama a atenção das pessoas que estão em sua volta. E Deus não se agrada de quem usa roupas sensuais para atrair, e nem perfumes de fragrâncias muito forte para chamar a atenção. Tem mulheres que colocam aquele perfume para seduzir os homens através do nariz. Os demônios criam coisas para seduzir as pessoas através dos seus 5 sentidos também. Os olhos é um dos sentidos que entra o pecado. Vigie o que vê na internet. E na sua cidade, cuidado para onde está olhando. Os ouvidos também podem ser seduzidos. Cuidado com palavras de alguém.
palavras de persuasão que fala de amor sentimental entre homem e mulher. Cuidado com as músicas que ouvem que seduzem a praticar alguma coisa. Apele também, que é o sentido de sentir. Já vi casais de namorados cristãos se tocando muito. Isso não é bom em um namoro, e vai levar à fornicação, como beijos demorados que incita ao sexo, o nariz que é seduzido pelo cheiro de uma comida e dá aquela fome, e quando sentir aquele perfume bem cheiroso de alguém, vem aquele pensamento na cabeça. O inimigo cria coisas para manipular os nossos sentidos, e através dele fazer a pessoa picar. Números 28 verso 24. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Seja essa oferta suave a Deus, e exale o perfume de Jesus, o cheiro da santidade dele que tanto lhe agrada. A cada dia se ofereça em santidade. Todos os dias procurem cheirar suave diante das narinas de Deus. Romanos 12 verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereça a sua vida santa diante da presença de Deus. Seja esse Cordeiro Santo igual Jesus foi ao se sacrificar por você. Se sacrifique por ele renunciando ao mundo. Efésios 5 verso 2. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Números 29 verso 6. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, com as suas libações segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Os tipos de ofertas do Antigo Testamento eram as ofertas de holocausto, cereais ou manjares, pacíficas ou comunhão, pecado por ignorância, pecado oculto e de pecado voluntário. As ofertas de comunhão agradeciam uma bênção recebida, ou faziam um voto pedindo a bênção de Deus. O que nos ensina é que, quando fazemos um voto a Deus e se cumpre, temos que cumprir o prometido e também saber agradecer por uma bênção recebida e a oração atendida. Para essa oferta de comunhão ter cheiro suave, temos que ser cumpridores e sermos muito agradecidos, ou fazer um culto de ações de graças em memória de Jesus. Levítico 2 verso 2. E atrará os filhos de Arão os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2 verso 9. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. As ofertas de holocaustos eram um animal puro oferecido a Deus, tendo o seu sangue derramado diante do altar. Para fazermos essa oferta, temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, se entregar por inteiro, mas puro como um cordeiro, e o sangue é o líquido da vida, da oferta e da entrega. Temos que se entregar a Deus oferecendo nosso sangue que é a nossa vida, e se derramar sobre o altar de Deus como o sangue do novilho era derramado, e sacrificar a nossa carne para não pecar igual a carne de um cordeiro que é sacrificada para Deus. Assim como o cordeiro morria puro sem nenhum defeito, temos que ser morto da mesma maneira de um cordeiro. Um cordeiro com defeito não podia ser levado para o altar de Deus para ser purificado. Se temos pecados, as nossas almas não poderão ser levadas até o altar de Deus nos céus. Assim como os cordeiros sem defeito eram levados até o altar de Deus, também podemos ser levados até o altar de Deus se permanecermos santos. A nossa alma pura é levada até o altar de Deus como ofertas aceitas de cheiro suave. As ofertas de manjares e cereais eram preparadas sem fermento ou mel, com flor de farinha e azeite com incenso. Não podia ter o fermento que significa a hipocrisia, o farisaísmo, a contenda e a difamação. A flor de farinha era a denominação dada ao trigo passado em peneira muito fina, resultando numa farinha refinada. A flor de farinha é um alimento muito antigo, anterior ao surgimento do pão.
A nossa vida tem que ser igual a esse trigo da flor de farinha diante de Deus, não igual ao joio. Temos que ter azeite em nossa vida, que é a presença do Espírito Santo, e temos que ter incenso, que é o cheiro suave da nossa santidade. Em uma oferta de manjares oferecida a Deus, tem que ter flor de farinha, incenso e azeite para que cheire suave nas narinas de Deus. As ofertas de sacrifícios pelo pecado da ignorância, quando erramos sem saber, temos que reconhecer os nossos pecados e pedir perdão para Deus e para quem ferimos. Fazendo dessa maneira, isso cheira suave diante de Deus. Números 15 verso 24. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado? As ofertas de pecados ocultos eram aquelas que erramos sem saber que estamos cometendo pecados. É muito importante orar para Deus perdoar os nossos pecados que cometemos inconscientes sem saber que erramos. Sempre orar à noite e pedir a Deus para perdoar os nossos pecados que cometemos sem saber durante o dia, e assim todas as noites repetir esse procedimento. Fazendo isso, a nossa vida será santa e sem mácula, sendo uma oferta agradável a Deus. As ofertas de pecados voluntários eram aquelas que o povo fazia por espontânea e livre vontade. Sabendo que era pecado, decidiam praticar mesmo assim. Esse tipo de pecado que a pessoa faz por querer, abre legalidade aos demônios para entrar. Às vezes o crente é livre e não tem nenhum demônio, e quando decide pecar, abre aquela legalidade para os demônios trabalharem. E se não se arrepender e continuar no erro, o demônio que ele mesmo atraiu irá aprisioná-lo naquele pecado. Às vezes, o crente comete aquele pecado voluntário por fraqueza espiritual, e por ceder às vontades da carne e não conseguir vencê-la. As tentações do mundo o seduziram, e o seu eu carnal foi mais forte do que ele. E o sacrifício de ofertas para o pecado voluntário era para fortalecer o povo e fazê-lo voltar ao caminho da santidade. Quando nós caímos por sermos fracos e não nos entregamos, fazemos esse tipo de sacrifício de ofertas para o nosso pecado voluntário. Isso restaura as nossas alianças com Deus e a unção perdida volta. Igual aconteceu com Sansão, que teve a sua força restaurada depois que caiu. Números 29 verso 8. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. Se viver para agradar o mundo, viverá para você mesmo, e o cheiro do seu incenso não agradará a Deus. Não faça a composição de seu perfume para agradar o mundo. Faça a composição do seu perfume para agradar a Deus. Êxodo 30 verso 37. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Chame a atenção do olfato de Deus. Deixa ele sentir o cheiro de sua vida santa, cheiro que atrai o noivo Jesus. Não queira chamar a atenção do mundo com o seu modo de vestir. Números 15 verso 10. E de vinho para a libação oferecerás a metade de 1 rim. Oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Seja essa oferta queimada para Deus em cheiro suave, oferta queimada pelo fogo de Deus para ser purificada pelo Espírito Santo. E depois dessa purificação, o cheiro suave de sua limpeza irá subir até as narinas de Deus. Números 15 verso 11 ao 13. Assim se fará com cada boi ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Números 28 verso 6. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Faça da sua casa um holocausto de sacrifício suave a Deus. Tire a televisão, ursinhos oferecidos, roupas das pombas giras do seu guarda-roupas, os objetos de maldição, quadro amaldiçoado, brinquedos e bonecas de demônios. Faça da sua casa um holocausto contínuo de cheiro suave, um holocausto de ofertas queimadas. Tudo que é queimado cheira. Uma oferta queimada exala um cheiro suave a Deus. Deixa o Espírito Santo queimar essa oferta oferecida sua, sendo a sua vida a obra ou a sua casa.
para que o cheiro suave suba para as narinas de Deus. Números 18 verso 17. Mas o primogênito de vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito de cabra não resgatarás, santos são, o seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No mundo espiritual, temos que ser os primogênitos, que significa as primícias de Deus, e temos que ter o cheiro agradável para Deus. Filipenses 4 verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Levítico 17 verso 6. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Temos que espargir a nossa vida diante de Deus, se derramar em seu altar. O seu altar pode ser o seu quarto, a sua cozinha, a sua varanda, a sua garagem e também na tenda da sua congregação. Aonde você chegar, tem que se derramar a Deus em suas orações. Quando era uma bruxa, o meu quarto era o altar de imagens onde fazia as minhas meditações. Depois, Deus purificou o meu altar que fica no meu quarto, e transformei ali em um altar de Deus. Queimar a gordura, que é a parte mais rica de um cordeiro. A gordura significa o nosso eu, a nossa razão, a nossa opinião, a nossa vontade, a nossa soberba, a nossa exaltação, o nosso ego, a nossa vaidade. Tudo isso tem que ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Temos que perder essa gordura espiritual que nos leva para baixo, essa obesidade espiritual que deixa nossa alma doente. Temos que emagrecer, ficar em forma, que no mundo espiritual somos atletas de Cristo, e se não tivermos em forma não aguentaremos o combate. Segundo Timóteo 2 verso 5. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. É na queima da gordura que o cheiro suave agrada a Deus. Levítico 4 verso 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Levítico 3 verso 16. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Toda a gordura que é exaltação, engrandecimento, honra, coroação e glória é para Deus. Só Ele pode ter a gordura e nós não. Teve uma irmã que fazia campanha de orações comigo. Ela me disse que viu um anjo que entrou em seu quarto, e ele segurava uma rosa muito linda que brilhava. A irmã disse que o seu olfato espiritual foi ativado, e ela pôde sentir o cheiro daquela rosa que só ela sentia e mais ninguém. Depois ela ficou curiosa para saber se podia sentir o cheiro do seu pecado, e pedia para Deus mostrar para ela. Primeiro Deus ativou a visão dela, que viu apenas o seu vestido branco que continha algumas manchas, mas o cheiro do seu pecado nada adiantava, ela não podia sentir, até que o sentido do seu olfato espiritual Deus ativou, e daquelas manchas do seu vestido exalou um odor de carne podre, e ela começou a sentir o mau cheiro da sujeira que saiu do seu vestido. Ela pensava que a sua santidade iria exalar um bom cheiro, e ficou surpresa com aquelas pequenas manchas que exalava aquele odor horrível. Ela ficou triste, mas Deus, pela sua misericórdia, disse a ela que o vestido dela era mais imundo do que aquilo, e ele já tinha tirado muitas manchas do seu vestido de noiva, e ainda disse que era para ela continuar se santificando e orando, que as manchas iriam sair. Apocalipse 22 verso 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. E Deus disse para ela continuar orando e santificando, que aquele cheiro iria sair, até que as suas vestes espirituais fiquem perfumadas. Cantares 4 verso 11. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Esdras 6 verso 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Nesse versículo, fala para orar por família, e ainda oferecer os nossos sacrifícios santos a Deus.
Deus tem o seu olfato espiritual, e identifica as nossas ações através não só dos olhos e dos ouvidos, mas do cheiro. Joel 2 verso 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Deus promete lançar o exército do norte em uma terra seca, porque o pecado deles subiam como um mau cheiro de uma podridão, porque praticaram grandes coisas abomináveis aos olhos de Deus. Jeremias 48 verso 10 e 11. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Moabe continuou com o cheiro dos seus pecados, não mudou o seu cheiro para o cheiro suave que agrada a Deus. Moabe continuou com o mesmo sabor amargo. Deus sentiu o paladar dos pecados de Moabe que são azedos em sua boca. Moabe não mudou o seu sabor para um sabor agradável. Moabe não mudou de vasilha, significa que continuou em sua vasilha suja, e não foi para uma vasilha nova. Continuou na vasilha velha que significa pecado, vida velha, e não quis uma vasilha nova que significa vida pura e reta diante de Deus. Nova criatura. As coisas velhas não se passaram e nada se fez novo para o povo de Moabe. Que essa palavra possa nos alertar. Que Deus abençoe a todos. Amém.